Bom, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso Grand Round dessa segunda-feira. Nós vamos ter um primeiro caso do setor de urgências e trauma ocular e, a seguir, uma discussão de caso em forma de painel, para ser bem prático, discutindo o dia a dia do nosso pronto-socorro. Armando, pode começar. Maravilha, doutora. Então, boa noite a todos. Meu nome é Armando Brito, sou residente do segundo ano aqui do serviço. Hoje eu vou, como a doutora Nilva já comentou, um grand round do setor do pronto-socorro. Gostaria de agradecer a minha preceptora, a doutora Alicia Matielli, e o chefe do setor, doutor Paulo Góes. O caso é a respeito de um senhor de 48 anos. Ele refere que há 2 meses ele teve um trauma no olho esquerdo, tá, com um fragmento, ao usar uma roçadeira, um fragmento de concreto. Ele não procurou nenhum tipo de atendimento e ele veio com a queixa de uma baixa acuidade visual progressiva. Ele nega quaisquer tipos de antecedentes, tanto pessoais quanto oftalmológicos, e o exame dele de entrada era uma acuidade visual no olho direito de 20/20, no olho esquerdo ele tinha uma acuidade de movimento de mãos. A biomicroscopia anterior eu vou mostrar as fotos, e nos reflexos do olho direito, ele tinha, aliás, no direto, do olho direito 4 cruzes e do olho esquerdo 2 cruzes. O consensual era ambos olhos de 2 cruzes. A pressão intraocular de ambos os olhos também era de 12 milímetros de mercúrio. E a fundoscopia do olho direito era um discótico rosa, bem delimitado, uma escavação de 0,2, vasos e máculas sem alterações e uma retina colada. E o olho esquerdo era uma fundoscopia impossível. Então, a biomicroscopia do olho direito. Flávio, você quer descrever para mim, por favor? Claro, boa noite. Bom, na biomicroscopia do olho direito, a gente consegue ver pálpebras e cílios sem alterações, uma conjuntiva clara, uma córnea transparente, não tem a fenda, né, mas parece ser uma câmara anterior formada, com uma íris trófica e fáscico. Exatamente, é uma biomicroscopia normal. Apesar de não ter a lâmpada, ele tinha uma câmara ampla, bem ampla. Bom, na biomicroscopia anterior do olho esquerdo, a gente vê, do que eu consigo ver, pálpebras e cílios não tem alterações. A gente vê uma hiperemia conjuntival de 2 cruzes, uma córnea transparente. Com o corte, né, a gente consegue ver que o paciente está atalâmico. Tem um material bem transparente na inferior na câmara anterior, que pode ser um fragmento cristaliniano, eu acho. A íris trófica e tem uma catarata provavelmente traumática no eixo. Certo. Realmente, ele tem uma câmara bem rasa, tá? E tem umas massas cristalinianas dispersas em câmara anterior. Bom, corando com a flúor, né, na luz de cobalto, a gente vê uma ceratite difusa, principalmente na córnea central. E tem uma lesão linear próxima à seta. Não sei se poderia corresponder à porta de entrada de algum corpo estranho ou só uma área de laceração mais linear. Maravilha. Realmente tinha essa área que poderia sugerir, que sugestivamente parecia ser uma porta de entrada, apesar de não estar muito claro, era uma hipótese nossa. Aqui na foto, me parece ter uma irregularidade pupilar. Procede? Ele tinha, não, professora, na verdade, ele tinha uma reflexo alterado, acho que tentaram dilatar, e aí com a catarata eu imagino que deve ter dado essa impressão, mas iriano mesmo não tinha. E, na realidade, o que eu imaginei foi exatamente isso. Existia sinéquia e, quando foi tentar dilatar, algumas áreas abriram, outras não, então fica uma irregularidade pupilar. Mas, de repente, aqui na foto eu vejo uma coisa e, na realidade, não é. Aqui dá para ver que não. Então, de hipótese diagnóstica para esse caso. Franklin, Jefinho, fala para mim. Boa noite, professora. Temos um paciente de 48 anos, masculino, que refere baixa de acuidade visual
há 2 meses após um episódio de trauma com fragmento de concreto, né? E pelo exame clínico a gente percebe a presença de uma catarata traumática e com provável lesão corneana, provável orifício de entrada do fragmento, né? Porém com a câmara anterior formada. Também devemos classificar o trauma, né, como um trauma ocular aberto, com laceração corneana, e podemos também classificar o trauma como ocular penetrante ou perfurante. Levantamos a hipótese de corpo estranho intraocular, importante também, poderia estar causando endoftalmite também. Maravilha. Então, só para classificar um pouquinho aqui, a gente utiliza essa classificação de BET, né, que é uma classificação super tradicional, desde 96, e só para, principalmente para os R1s, ilustrar um pouquinho, então, temos aqui o olho, né, basicamente divide-se em dois grandes eixos, né, um trauma de globo aberto, né, ou de olho fechado. No caso, pela essa porta de entrada, a gente já descarta de cara o trauma fechado, a princípio, mas só para enumerar, pode ser tanto subdividido como uma contusão, tá? Ou uma laceração lamelar no trauma fechado. No trauma aberto, nós temos uma ruptura, que seria, na verdade, a ruptura é interessante ressaltar que ela há uma abertura, mas é uma pressão de dentro para fora, tá? Geralmente, quando um trauma, geralmente algum instrumento rombo, ele faz com que aumente, tenha uma pressão intraocular aumentada e tenha uma ruptura, que não é o caso, tá? E como o Franklin bem enumerou, poderia ser tanto uma laceração, tá? E nessa laceração poderia ser as grandes três divisões, tanto uma classificação como penetrante, que é um orifício de entrada sem saída, uma perfurante, que teria os dois orifícios, tanto de entrada e de saída, e aqui no caso teria a presença de um corpo estranho intraocular. Então, só para voltar aqui ao caso, então nós temos aqui então um trauma ocular aberto, tá? Com uma laceração corneana, que tanto poderia ser um trauma ocular penetrante, perfurante, um corpo estranho, e além disso, como o Frank ressaltou também, tem uma catarata traumática com uma ruptura da cápsula anterior e, de repente, até uma posterior. Camila, kamikaze, o que você gostaria de fazer com esse caso? Oi, boa noite. Então, a gente tem um paciente, né, de 48 anos com esse trauma ocular. A gente tem que pensar que existe a possibilidade de ter um corpo estranho intraocular, então é importante no ambiente de pronto-socorro. A gente pediu uma tomografia de órbitas, né, para esse paciente com cortes finos. Se houver a possibilidade também um ultrassom ocular, até porque a gente não consegue ver o fundo do olho, e programar para uma cirurgia, né, para esse paciente. Então, a gente precisa abordar essa catarata traumática, então pedir exames pré-operatórios e, se for possível, né, o melhor seria a gente poder colocar uma lente intraocular, né, então pedir a biometria. Maravilha. Então, realmente foi solicitado uma tomografia de crânio e órbita para afastar a presença de corpo estranho, o primeiro exame do pronto-socorro. Logo depois foi solicitado também um ultrassom, tá? E como a Cami falou, foi solicitada uma biometria para avaliar, junto com a solicitação da avaliação pré-anestésica, para avaliar uma cirurgia, uma abordagem cirúrgica. Então, temos aqui o resultado da tomografia, o primeiro exame. Temos essa densidade, que de acordo com a radiologia é uma densidade típica de metal, tá? De 800 Opsfield, que está bem claro nas fotos descritas. Mas assim, só tinha esse material metálico, sem outros achados na tomografia, tá? No globo ocular esquerdo. Foi solicitado um ultrassom, e no ultrassom notou-se umas áreas de hiperrefletividade, região talvez em média periferia, ficaram-se na dúvida se era média periferia ou se era cristaliniano. E foi solicitado para avaliar direitinho essa interface hiperrefletiva, um UBM foi solicitado em seguida. No UBM, notou-se uma presença de um corpo estranho intraocular, intracristaliniano, de uma extensão aproximada de 0,62 milímetros. Então, foi descartada a questão de ter um corpo estranho ali em média periferia, que o ultrassom ficou nessa dúvida. Então, foi programada a abordagem cirúrgica desse paciente. Então, de primeira hipótese para esse caso foi pensado, então,
fazer uma aspiração das massas cristalinianas ali em câmara anterior, seguido de uma facomicificação com implante de lente intraocular, mas de repente poderia também ser feito, se houvesse alguma dificuldade, uma FEC nesse olho. Além disso também, caso não fosse conseguido deixar esse paciente pseudofásico na facomicificação, talvez um implante secundário dessa lente intraocular, não necessariamente no mesmo ato operatório, mas talvez um segundo, se caso não desse. E a gente tinha também disponível uma equipe de retina, caso houvesse alguma complicação, tendo em vista que é um trauma bastante importante e a chance de ter alguma complicação era bem importante. Então, uma vitreia. Armando, volta para mim o BM para eu ver a cápsula posterior do cristalino, por favor. Obrigada. É porque é bem bonita essa imagem, né, de UBM mostrando o corpo estranho alojado intracristaliniano, mas já que a gente tem o UBM, às vezes você tem o corpo estranho alojado, porém você tem rotura da cápsula posterior também, né? Então, já que a gente tem umas imagens muito boas do UBM, eu fui analisar se existia alguma alteração de cápsula posterior que, a meu ver, não existia, né? Não sei, o que eu estou olhando aqui não identifico, apesar do corpo estranho dar uma sombra, né? E essa sombra pode atrapalhar. Depois, mas enfim, vamos seguir então. Então, a abordagem cirúrgica, eu gostaria de agradecer ao Dr. Gabriel Murad, sobre ele que fez a cirurgia. Então, a incisão foi feita a incisão principal, colocado azul, colocado viscoelástico na câmara anterior. Como ele tinha uma midríase bastante ruim, foi colocado alguns ganchos de íris para fazer uma midríase melhor. Tentado ser uma cápsula rex sem muito sucesso, durante o intraoperatório, e tentado dar uma movida das massas, a facomicificação em si, tá? Foi completada sem grandes intercorrências. No final foi feita essa espátula de íris para ver se tinha alguma cineca, alguma coisa, passar alguma coisa, e colocado triancinolona para ver se tinha alguma extravasamento vítreo. Colocada lente intraocular no sulco, nesse caso, e o paciente foi feito todos os pós-operatórios, primeiro, sétimo dia, o paciente sem queixa de dor, sempre mantendo uma pressão intraocular adequada, e o paciente no 30º PO evoluiu para a gente com uma visão que era MM para 20/40, com uma refração com astigmatismo bem pequeno, com uma pressão sempre, desde o primeiro pós-operatório, com uma pressão intraocular boa também. Esse é o aspecto sem dilatar do paciente no pós-operatório de 30 dias. Estamos aí com uma leve atrofia iliana, sob midríase, que com mais detalhes, a lente bem posicionada, com a leve opacidade de cápsula posterior. E esse aqui é o olho não operado, só para comparar com outro olho, que era um fundo do olho, uma retinografia sem grandes alterações. Tinha essa leve opacidade por conta da lente, esse reflexo. O OCT também sem alterações nas camadas da retina, tá? E é isso, assim, o paciente estava em acompanhamento no setor de trauma ambulatório. Muito obrigada, Armando. Lícia, você quer assumir agora os comentários, por favor, como orientadora e vice-chefe do PS? Boa noite a todos. Eu vou fazer alguns comentários a respeito desse caso. Primeira coisa é a história do paciente, né? Ele não tem uma história típica de trauma metal-metal, de estar martelando um prego, como normalmente a gente encontra. Na verdade, ele até fala que foi o concreto que caiu no olho dele ao usar uma roçadeira. Então, o fato de não ter uma história típica não exclui a presença de um corpo estranho intraocular, muito menos de natureza metálica. Então, isso a gente deve sempre suspeitar e investigar.
Outro ponto que eu chamo a atenção é pela história arrastada do paciente, né? 2 meses de história. Então, foi difícil até para a gente, no exame físico, tem que ser um exame físico bastante cuidadoso. As massas chamaram bastante atenção, obviamente, mas a área da porta de entrada, onde nós achamos que foi a porta de entrada, não estava muito fácil de ver. Então, aquela área bem linear, bem difícil de ver. E o fato dele estar clinicamente bem, não ter uma pressão intraocular descompensada, né, um edema de córnea importante, então também não é muito típico, mais típico seria ele ter chegado com o olho realmente mais alterado do ponto de vista corneano e da pressão intraocular. Felizmente não estava, o que acabou propiciando a conduta rápida depois que ele chegou no nosso serviço, né? Então, relembrar em relação à cirurgia, que tem que ser uma cirurgia cuidadosa, uma cirurgia slow motion. A gente não sabe, como a doutora Nilva já chamou atenção, o UBM não chamou atenção para a rotura de cápsula posterior, mas é sempre uma possibilidade. Outra possibilidade é que a gente iatrogenicamente rompa também essa cápsula. Então, é uma cirurgia que, tecnicamente, a gente tem que estar preparado para tudo que pode vir a acontecer, né? Então, tem que estar preparado para só aspirar, e ótimo, para converter para uma FEC, para fazer a faco, para romper, para mergulhar. Então, cirurgia de trauma é sempre um desafio. Então, parabéns até ao Gabriel, que era o R3 que estava rodando no pronto-socorro, que foi tudo muito bem. E, por último, chama atenção em relação à questão da siderose, né? Um paciente que 2 meses estava com corpo estranho intraocular metálico no olho, não sabia. A gente, infelizmente, não conseguiu encaixar um teste de eletroretinograma no pré-operatório, mas é uma preocupação agora no pós-operatório e um cuidado a gente fazer e acompanhar agora ele com ERG também de campo total, pensando um pouquinho na siderose. Então, esses seriam, acho que, as várias facetas desse caso, um caso que inicialmente começa como uma catarata, mas que tem bastante coisa interessante. Muito bom, Lícia. E eu não observei na cirurgia o corpo estranho. Deu para ver, Gabriel, quando estava fazendo? Eu, pelo menos na cirurgia, não observei se foi aspirado, né, quando foi feita a faco, mas, assim, às vezes ele gira, né, e a gente consegue observar, mas eu não observei na cirurgia a presença do corpo estranho. Não deu para ver, professor. Inclusive, eu fui orientado na cirurgia, o orientador também não viu. A gente até discutiu isso no intraoperatório, mas tudo que dava para ver ali não sobrou nada após a retirada do cristalino. Então, a gente considerou que ele deve ter saído sem a gente perceber. Na teoria, a preocupação da Alicia, que a Alicia comentou, da siderose, é muito pertinente, porém, existe alguns relatos da proteção da siderose quando o corpo estranho está encapsulado dentro do cristalino. Então, parece que o cristalino acaba protegendo com as suas proteínas e todas essas outras coisas, que o corpo estranho gere uma siderose. Mas eu acho que em trauma, concordo com a Alicia, a gente tem que ir preparado para tudo, né? Tem duas coisas que a gente também vai preparado, que comentou que é endoftalmite, né? Que não tinha nenhum sinal, mas é uma coisa que a gente vai preparado. E a segunda coisa que a gente vai preparado agora no pós-operatório é para ocorrência de glaucoma secundário ao trauma, né? Trauma aberto pode fazer com que a gente tenha algum glaucoma secundário, né? pelo próprio trauma. Meu chefe Ivan quer fazer algum comentário, chefe Ivan? Oi, Nilva. Não, perfeito, você já colocou. Agora é ficar atento para o glaucoma, né? Aquelas massas soltas poderia ter dado um glaucoma inflamatório, que não deu, né? Então, agora a gente só segue assim.
Muito bom. Eu acho que em relação à endoftalmite, ele também não desenvolveu endoftalmite em 2 meses, esse corpo estranho, justamente por ser metálico e ter sido um trauma de alto impacto. Foi o que a gente pensou, né? Se tivesse sido um concreto, uma madeira ou um material de outra natureza, provavelmente ele não teria ficado 2 meses com o olho calmo desse jeito. Acho que justamente por ser metálico e ter sido um fragmento de alto impacto é que realmente não desenvolveu uma endoftalmite aguda, né? Sim, sim. Muito bom. Então, vamos passar para a segunda etapa. Obrigado, Lícia. Obrigado, Armando. Então, agora vou pedir para a Nicole ou Irineu Juninho, você que começa a compartilhar o seu caso? Não, doutor, acho que eu que vou começar a compartilhar a tela. Então, pode compartilhar, Nicole. Tá, vou começar então. Peraí. Nilva, já estamos no YouTube, tá? Ah, que bom. Eu ia justamente perguntar isso. Teve alguma atrapalhação, mas já deu certo. Vocês estão vendo minha tela já? Sim. Tá, pode começar então, né? Sim. Boa noite, meu nome é Nicole, eu sou do pronto-socorro aqui da Escola Paulista, também do pessoal da Retina, e eu vou apresentar alguns casos de pronto-socorro. Os discutidores vão ser a doutora Alicia Matielli, a doutora Somaia, doutor Sérgio Teixeira, doutora Aline Moriyama e doutor Irineu. Bom, o primeiro caso é uma paciente de sexo feminino, de 17 anos, parda, natural de Aracaju e procedente de São Paulo. Ela chegou no pronto-socorro referindo uma secreção purulenta bilateral há 2 dias de forma súbita, e ela não tinha feito uso de nenhuma medicação, nem oral, nem tópica. De antecedentes oftalmológicos, pessoais e familiares, ela não referia nada. Ixi, pera. Bom, aqui o exame da paciente, né? De acuidade visual, ela estava 20/30 no olho direito, 20/400 no esquerdo. A bio anterior do olho direito, ela tinha essa secreção bastante purulenta, não tinha folículos, nem papilas, nem nada, só tinha uma ceratite difusa, mas nenhuma evidência de perfuração. Do olho esquerdo, tem umas fotos um pouquinho melhor, de motilidade, pressão intraocular, e o fundo de olho não tinha nada digno de nota. Daí aqui a ectoscopia da paciente. No olho esquerdo, na bio anterior, a gente conseguia ver que na região superior tinha um afinamento bastante importante, já com perfuração. A paciente estava atalâmica e estava 20/400 desse olho esquerdo. Daí aqui eu queria chamar um pouquinho a doutora Aline Moriyama para falar um pouquinho em relação às hipóteses, ao exame e tudo mais. Aline? Nicole, boa noite a todos. Está dando para ouvir, né? Tá sim, tá sim. Bom, o caso aí é um caso bastante florido, né? Em que as hipóteses ficam menos abertas, né? Então, sempre que a gente vê um paciente com essa história de 2 dias, alguns dias, com uma conjuntivite, como é o caso, muito exacerbada, a gente pensa na possibilidade de ser uma conjuntivite hiperaguda, e aí a gente vai pensar como Neisseria sendo o principal agente. E aí, por conta do acometimento corneano muito exuberante, fala muito a favor disso. Mas eu acho interessante quando não é tão exuberante, mas ainda é uma conjuntivite com muitos sinais inflamatórios, muita quimose, muita hiperemia, um edema muito importante palpebral. Ainda assim, a gente precisa fazer o diferencial de uma conjuntivite aguda, com muitos sinais inflamatórios, ou uma conjuntivite hiperaguda. Claro que, na dúvida, em pronto-socorro, pela gravidade de uma conjuntivite por Neisseria, a gente acaba pecando pelo excesso e lidando como se fosse Neisseria. Mas, muitas vezes, a gente fica com essa dúvida mesmo. Será que não é uma conjuntivite aguda, eventualmente até mesmo viral, ou uma bacteriana não gonocócica, com muitos sinais inflamatórios, ou é, de fato, uma conjuntivite hiperaguda por Neisseria? Nesse caso, especificamente, essa secreção muito abundante, como a gente conseguiu ver nas fotos, uma secreção claramente purulenta, chama muito atenção e fala muito a favor de ser uma conjuntivite por Neisseria.
o fato de ter acometimento corneano, tanto essa ceratite punctata grosseira, né, que você colocou no olhinho direito, como já uma úlcera de córnea com perfuração, fala muito a favor de ser uma neisseria, ainda mais com essa evolução tão rápida, né? E a situação da localização também da úlcera de córnea. Então, no caso do gonococo, a principal localização é periférica e nos quadrantes, o quadrante superior é o mais frequente. É interessante, se a gente olhar as fotos que você mostrou, a primeira foto, a quimose cobre um pouquinho, desculpa, a segunda, mas essas 3 fotos de lâmpada de fenda, a primeira foto, a quimose cobre um pouquinho, e se a gente não fizer um exame muito cuidadoso, né, a gente pode perder uma úlcera de córnea na neisseria. Então, às vezes, inclusive, tem tanta quimose e tem tanta inflamação, tanto edema, que é difícil conseguir examinar a periferia da córnea, e na dúvida, se a gente não viu a periferia da córnea e tem tanto sinal inflamatório, a gente lida como se tivesse acometimento corneano, para, de repente, não comer bola também. E com essa hipótese tão forte de neisseria, qual que seria, então, aí importante? A gente perguntar de novo para o paciente se realmente não tem nenhum sintoma, a gente sabe que tem associação com um quadro genital, né, ginecológico, no caso da paciente feminina, pode ter também, inclusive, acometimento articular. É importante a gente perguntar um pouquinho, então, de fatores de risco para doenças sexualmente transmissíveis, para eventuais outras doenças sexualmente transmissíveis que o paciente possa ter. E é importante também a gente fazer a coleta sempre que possível, né? A gente lidando com um caso de doença sexualmente transmissível que vai envolver o tratamento de parceiros, de outras pessoas, eu acho bastante importante a gente ter a comprovação diagnóstica. A gente tem a felicidade de ter na escola o laboratório, mas aí eu queria relembrar também que um caso como esse, com tanta secreção, mesmo que a gente não tivesse acesso a um laboratório específico de microbiologia ocular, daria para mandar para um laboratório geral mesmo, tá? E, especialmente nesses casos, com uma secreção tão abundante, caso de neisseria, é muito frequente a visualização na lâmina mesmo, né, dos diplococcus gram-negativos, que são aí que dariam já para a gente também um diagnóstico, né? Eu queria só, não sei se está extrapolando muito, Nilva, mas se tiver mais um minutinho. Agora, painel é bem livre, Aline, pode falar. Eu só queria comentar também que às vezes a gente vê paciente jovem em idade sexualmente ativa e a gente já faz um pré-julgamento num quadro desses que é uma conjuntivite gonocócica. De fato, é o mais frequente, tá? A gente, no pronto-socorro da escola, tem em média 1 ou 2 casos por mês de conjuntivite gonocócica. O ano passado foram 25 casos ao longo do ano. Mas é importante a gente lembrar que a gente pode ter um quadro bastante semelhante com a Neisseria meningitidis, né? A Neisseria meningitidis, ela pode dar um acometimento sistêmico, logicamente, inclusive com meningite, é um quadro também de bastante gravidade. Do ponto de vista ocular, ela se manifesta de uma forma muito semelhante, e a gente teria, então, que fazer um tratamento diferente se fosse Neisseria meningitidis. As medicações são diferentes, e inclusive tem que fazer, eventualmente, profilaxia de contato, até mesmo da equipe médica, que fez a manipulação conjuntival para a coleta das amostras, tudo. Então, é importante a gente lembrar disso, e principalmente em crianças, né? Às vezes a gente vê uma criança e pensa, nossa, deve ser um caso de abuso até, alguma coisa assim, e a gente pode estar lidando com a Neisseria meningitidis. Então, novamente, muito importante se a gente conseguir ter exame microbiológico, porque aí a gente pode, na lâmina, ter alguma noção, se for, então, a bactéria intracelular ou extracelular, mas não é tão específico isso, e aí o ideal é a gente ter mesmo a cultura com o crescimento da Neisseria, né? Principalmente, então, se for criança, porque aí a gente pode estar lidando com situação de abuso, ou então a gente pode estar lidando com a questão de ser uma Neisseria meningitidis também, né?
Então, aí, acho que seria mais isso. Aí, é claro, o tratamento teria, eu colheria, trataria com ceftriaxona endovenoso, né? Internaria o paciente. O olho que está perfurado, a gente não vai usar colírios tópicos, mas sempre que tem acometimento corneano, além de usar medicação sistêmica, eu acho interessante associar colírio também, como se estivesse tratando úlcera de córnea mesmo. Associaria uma quinolona que tem ação contra a neisseria, poderia ser o Vigamox, o Cipro, o gatfloxacino, então tanto segunda como quarta geração. E limpar muito, né? Fazer a lavagem também, porque na secreção tem bactérias e tem toxinas bacterianas que vão aumentar a gravidade da doença. E no outro olhinho, só a medicação EV, e aí, infelizmente, vai precisar de um transplante, um PET, né? Ali na periferia. Você então, considera, só um pouquinho, você consideraria colar, já que o PET vai demorar um pouco? Eu consideraria, Nilva, mas eu vou te falar que daquela extensão e com aquele grau de queimose na conjuntiva, tendo que ancorar na conjuntiva, eu acho que é difícil a cola ficar no lugar. Então, eu me esforçaria muito para tentar conseguir um transplante aí o quanto antes, porque eu acho que é difícil colocar uma cola com sucesso ali. Bom, foi feito isso então, foi realizada a coleta do exame biológico e realmente foi confirmado. A gente já iniciou o ceftriaxone EV e foi indicado o PET do olho esquerdo. Daí aqui só para mostrar, um dia só depois do início do ceftriaxone, a secreção já tinha dado uma boa melhorada. E aqui foi realizado o PET, então, no olho esquerdo. A paciente estava 2400, 7 dias de pós-operatório, ela já estava 2050, já tinha recuperado bastante câmara também. Aí aqui com a fenda, né, mostrando. E do outro olho, depois de 7 dias de ceftriaxone, basicamente não tinha nada. A ceratite também tinha melhorado tudo. E aí, que nem a Aline estava, casos que são bastante agressivos e que você tem que agir rápido. Bom, desse caso, acho que é só isso. um pouquinho, né? é isso. Então, antes de passar para o próximo, Niki, então lembre-se. Quem você deseja criar? O que a gente gosta de comentar, lembrem-se que nós estamos no Grand Round, que nós temos 1.1, não são todos os médicos que dispõem de um laboratório, porém, para ver lâmina, né, se é diplococo ou não, a gente até, qualquer laboratório consegue fazer isso. E a segunda coisa, por isso que eu comentei, Aline, da cola, é que não é fácil se fazer um PET, né, nos serviços. Eu falo, a gente tem o laboratório, a gente tem a equipe de transplante e a gente tem um pedido para fazer um PET em caráter de urgência, né? Mas isso não é a nossa realidade quando a gente se depara com um caso assim no consultório, né? Esse caso pode ir muito bem no consultório dizendo que está com uma conjuntivite, né? Então, essas dicas que você deu, Aline, da exuberante secreção, né? A secreção ser limpa, não dá nem tempo de limpar, e muito interessante o diferencial com a meningite, porque, claro, se é para pecar por excesso, melhor tratar com ceftriaxone e depois que vier a gente muda, né? Na minha cabeça, eu acho que seria mais ou menos assim, né? Sim. E aí eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário, a equipe do painel, antes da gente passar para o próximo caso. Uma pergunta da plateia, Nilva. Pois não. Na ausência do PET e da cola, o recobrimento seria uma opção? Eu acho que, assim, na ausência de tudo, é uma opção, né? Mas a preferência aí seria eu acho, como a Nilva comentou, né? Não tem PET, tentaria fazer uma cola e encaminhar para algum lugar que tivesse. Nesse caso específico,
é grande, né? Se você vê o tamanho que foi o PET, era uma perfuração muito grande para a gente fazer um recobrimento, né? O recobrimento a gente dá preferência quando é afinamento sem perfuração ou perfurações realmente pontiformes, pequenas. Então, pelo tamanho que estava a perfuração nesse caso, eu acho difícil que só o recobrimento conseguisse resolver. Sim, aí é capaz de formar uma bolha filtrante, né? Se a gente fizer um recobrimento numa perfuração desse tamanho. Além da questão de fazer um recobrimento numa infecção, né? Que é o provável diagnóstico, aí você recobre uma infecção e aí talvez não seja muito interessante até o tempo que o paciente vai levar para depois ter o seu tratamento final, né? Que interessante. Até a Yasmin, que é uma fellow da córnea, está comentando sobre a rapidez da progressão do quadro, né? Ela comentou aqui que a gente avaliou o paciente pela manhã, ele foi operado na noite, no mesmo dia, e já tinha aumentado a área, né, de progressão. Então, a Nilva já falou sobre isso, mas lembrando, né, se não tiver no hospital escola, está num lugar de menos acesso, começar a medicação o quanto antes, na dúvida, mas não tem nada na dúvida, um caso assim, tem que começar a medicação o quanto antes, né, e aí lidando como é que se vai transferir ou não, mas o paciente já em uso da medicação. E um último comentário, Nilva, assim, a gente tem visto também alguns casos em que não chega tão exuberante, né, e aí é o que dá mais dúvida, como eu comentei, com uma conjuntivite aguda. Esses casos, a gente tem reparado que o paciente já chega usando algum antibiótico, né? Já chega com o moxifloxacino ou com gatifloxacino. E nisso a gente pode ter uma redução dos sintomas, mas sem ser um tratamento que é totalmente efetivo no controle da infecção. Muito bom, muito obrigada. Niki, vamos seguir? Vamos. Bom, segundo caso, paciente masculino, 24 anos, caucasiano, natural e procedente de Arujá, de São Paulo. Ele chegou no pronto-socorro referindo dor, vermelhidão e baixa de visão no olho direito há 3 semanas. Esses sintomas eram progressivos e não estavam melhorando, não tinha histórico de trauma. Ele já tinha passado em outro serviço lá em Arujá, ele fez uso de Vigamox por 10 dias sem melhora, foi trocado por cefalotina e tobramicina fortificado, também sem melhora. Não tinha antecedentes oftalmológicos pessoais nem familiares. Daí aqui, para mostrar para vocês, no olho direito, né, a acuidade visual desse olho direito que era o olho acometido estava de movimento de mãos, o olho esquerdo era 20-20. A bio anterior do olho direito tinha essa hiperemia com quemose bastante importante, bastante neovascularização perilimbar, hipópio, córnea edemaciada, uma desepitelização difusa com sinais de úlcera em atividade também. O outro olho era normal. A motilidade ocular, a pressão intraocular e a fundoscopia não tinha nenhuma alteração. Daí aqui só para mostrar a fenda também desse olho. Nicole era usuário de lente de contato? Não era usuário de lente de contato, nunca tinha feito uso de lente, não. E não tinha histórico de trauma também. Daí também eu queria chamar a Aline para comentar um pouquinho desse caso, que é um caso que já chegou para a gente na metade, assim, né? Esse caso é um caso, de novo, né, bem PS, bem dramático e bem PS. Então, vou tentar fazer um comentário mais rápido. Aí é um caso de um paciente que tem uma ceratite infecciosa, né, com muitos sinais aí inflamatórios, inclusive acometimento de câmara anterior. Pode até não ser infecciosa, mas a principal hipótese é infecciosa. De infecciosa, que pode ser bacteriana, com alguma bactéria muito mais resistente, né, que não pegou aí com o moxifloxacino, nem com o fortificado de cefalosporina e aminoglicosídeo. Pode, eventualmente, ser um fungo, né, parece que tem um infiltrado esbranquiçadinho aí, estromal um pouco mais profundo, aí inferior na lesão, paracentral inferior. Pode ser acanta, né, a Nilva que eternamente do PS já pensou nisso perguntando da lente.
e pode ser herpes, né? Eu acho que, para mim, o caso, assim, um quadro importante a gente lembrar que já tem 3 semanas de evolução, então é algum patógeno também mais indolente, né? Então, se a gente for pensar em bacteriano, seguramente não é uma pseudomonas, alguma coisa assim que teria uma evolução mais agressiva, mas tem aí um grande diferencial, principalmente para mim, com herpes e com fungo, tá? Por conta desse infiltrado esbranquiçadinho estromal mais posterior. Se a gente vê o desenho da úlcera, né, não está com a flúor, mas eu estou presumindo que o desenho é um desenho mais geográfico aí, está parecendo meio triangular aí em volta. Então, de novo, lembra um pouco a situação do herpes. Acho que nesse caso seria interessante a gente medir a sensibilidade da córnea. Qualquer córnea que tenha uma infecção desse porte vai ter algum grau de diminuição da sensibilidade, mas se for um caso de um herpes, eu vou provavelmente ver uma redução muito importante da sensibilidade. Pensando também em herpes, é importante a gente investigar se o paciente já teve algum outro episódio anterior, né? Então, muitas vezes o paciente, eu nunca tive nada. E quando você fala, não, mas realmente você nunca teve, assim, seu olho nunca ficou vermelho, a visão piorou, e aí ele começa a se lembrar que já teve. Então, o herpes, ele tem, né, muitas vezes uma resolução espontânea, então é frequente o paciente chegar com episódios anteriores que tiveram resolução espontânea. E com esse pópio, dependendo do caso, seria interessante também descartar a endófilo fazendo um ultrassom. E importantíssimo a gente medir a PIL. Claro que não vai dar para fazer a tonometria de aplanação, mas seria bastante importante ter pelo menos uma bidigital, né? Então, é frequente também nos casos de úlcera de córnea com tanta inflamação, a gente ter aumento da PIL e, de repente, acaba não medindo a tonometria de aplanação e pode deixar passar, comprometendo até o prognóstico visual por um aumento de PIL importante do caso. Se a gente está pensando em herpes, ainda mais, né? Pensando no quadro de herpes, a gente tem que lembrar que tem a ceratite epitelial, que aí é dendritiforme, geográfica, as mais frequentes. O herpes estromal imunológico, em que a gente vê edema na córnea, podendo ou não estar associado com os neovasos. E aí é um quadro mais imunológico, né? A gente trata com corticoide e usa o antiviral somente profilático. No herpes epitelial seria a dose terapêutica do antiviral. E existe a forma também do herpes estromal necrosante. O herpes estromal necrosante, a gente geralmente tem infiltrado estromal, é um infiltrado bastante compatível com esse caso, esse aspecto mais esbranquiçado do estroma, necrose do estroma, com consumo do estroma associado muitas vezes à ulceração na córnea, defeito epitelial, frequentemente tem acometimento da câmara anterior com epópio também, porque tem muita reação inflamatória, e é um quadro que, além da gente ter a resposta inflamatória exuberante, a gente tem também o componente de replicação viral ativa. Então, no caso de um herpes estromal necrosante, que é a minha hipótese para esse caso, a gente teria que entrar com antiviral em dose terapêutica, mas como tem também o componente inflamatório exuberante, a gente associaria o anti-inflamatório corticoide, né? Pode ser usado corticoide tópico, mas como a gente pode ter receio, né, de eventualmente ser um fungo ou ser alguma outra patógeno, a gente habitualmente usa o corticoide oral, num tipo de situação assim. E, além disso, o herpes na córnea pode dar também endotelite, que não parece com esse caso. Então, para esse caso especificamente, com essa história, tendo esses dados, eu revisaria a história clínica para saber se não tem recidiva, veria a PIL, eventualmente pediria ultrassom, e se eu realmente pensasse mais no herpes, não teria como descartar fungo, não teria como descartar eventualmente alguma bactéria indolente, então eu faria cultura, mas eu entraria de cara já com um aciclovir terapêutico e um corticoide oral para fazer um teste terapêutico para um herpes estromal necrosante.
A gente, na escola, tem a facilidade de ter o confocal. Eu pediria, nesse caso, o confocal ajudaria a gente a ver também, eventualmente, sinais de acanta e de fungos, né? Às vezes até mais rápido do que aguardar sair o resultado da cultura. Um caso grave assim, eu faria tanto a cultura quanto o confocal. Então, não tem tantos dados a mais nesse caso, mas eu pensaria nessas hipóteses e nessa linha de conduta. Sim, a gente trouxe esse caso mais para essa discussão mesmo de hipóteses diagnósticas, até porque ele já veio com tratamento prévio de outro lugar, não foi tanto para mostrar como que o caso ficou, nem nada disso. A Aline queria comentar essas considerações que ela fez. Eu quero outra pergunta. Poderia considerar uma ceratite herpética, geográfica que seja, com infecção secundária por bactéria? Com certeza, né? Geralmente, num caso que a gente tem uma ceratite herpética, igual você comentou, uma geográfica com uma infecção secundária, pode ser, inclusive esse caso pode ser, mas geralmente a história do paciente ele relata, né, que o olho não estava bem e de repente piorou muito, que é quando teve a infecção secundária também. Então, de novo, a história clínica ajuda. Nunca a gente vai conseguir excluir, acho que o exame microbiológico aí é essencial, mas a história clínica ajuda. Sim. Aline, outro detalhe, um caso grave assim, a gente não suspenderia, né, o uso do colírio forte para colher, ou você acha que aguardaria 24 horas para fazer essa colheita? Lícia, nesse caso específico, eu pensaria em suspender, porque o paciente já tem 3 semanas e está assim, não é uma coisa que eu acho que em questão de 24 horas, né, poderia desandar tudo. Talvez suspender, reexamina em 12 horas para ver se aconteceu algum imprevisto, mas eu pensaria em suspender, sim. E só mais uma coisa, é interessante esse caso que ele usou muito tempo o Vigamox e usou muito tempo também fortificado, né? A gente tem uma tendência, principalmente em caso grave, né, o nosso protocolo na escola, a gente usa geralmente 48 horas. A medicação não tem sinal de melhora evidente, seja de sinais ou de sintomas, já amplia o espectro, né? Se a gente estiver pensando num quadro bacteriano mesmo. Então, acho que é interessante também relembrar isso. A plateia pergunta qual a dosagem do aciclovir. O aciclovir, nesse caso, né, seria a dose terapêutica de 2 gramas dia, e se for o Valtrex, aí pode ser 500 de 12 em 12. Né? E só para... o valaciclovir. A coleta de material aí vai ser meio punk, né? Porque talvez a gente tenha que dar preferência para onde você chamou a atenção de ter esse infiltrado mais esbranquiçado inferiormente à área pupilar, né? Mas vai ser difícil. Talvez até tirar um pedacinho da córnea mesmo, né, Aline? Porque eu acho que vai ser difícil a gente ter material com 15 dias ou mais de uso de antibiótico e já aparece, na minha visão aqui, de ter uma epitelização sobre essa área de infiltrado, né? É verdade, Nilva. Sempre aí é um infiltrado mais posterior, né? Se tivesse epitelizado, eventualmente até desepitelizar para tentar pegar. Eu faria primeiro uma cultura, mesmo com a espátula de Kimura ou o método tradicional. Se não viesse nada, tem a possibilidade de, como você comentou da biópsia, tem a possibilidade de passar o fio de sutura, né? Um fio multifilamentar e mandar para o laboratório também. Agora, também não é tão legal fazer aí uma biópsia, viu? Porque eu vou te falar que é uma área central, depois vai ficar uma cicatriz até maior ainda, né? Então, não é também tão tranquilo uma biópsia. Por isso que a gente fica muito feliz de ter o confocal,
né? Porque o confocal às vezes evita que você precise de uma coleta mais agressiva. Alguém mais do painel quer fazer outro comentário antes da gente passar para o próximo? Alguém da plateia, mais algum comentário? Você vê que esse meu comentário de biópsia, Aline, foi de deixa a córnea para lá, né? Vamos salvar o olho primeiro, né? Vamos dizer, vou fazer um comentário para estimular a discussão. Vamos dizer que a ultrassonografia mostra um comprometimento importante da parede do corpo vítreo. O que faremos? Aí eu acho que quando é caso grave assim, eu acho que na dúvida trataria, né? Pensando que o ultrassom foi sugestivo de ser uma endoftalmite, né? Se a gente pedir um ultrassom, porque podia ser uma endoftalmite, e aí vem um ultrassom sugestivo, aí tem que tratar, né? E aí a gente poderia, inclusive, já usar o procedimento, colhe o vítreo, colhe o muracoso, manda para a cultura também, né? Além de fazer a injeção. Muito bom. Vamos lá, Nicole. Não, acho que foi bom, ideia. sim. Vamos lá, Nicole. Vamos. Bom, terceiro caso, paciente masculino de 26 anos, caucasiano, estudante, natural e procedente de São Paulo. Ele chegou no pronto-socorro referindo dor, vermelhidão e baixa visão no olho esquerdo há 30 dias, após um soco nesse olho, numa briga. Ele veio com um relatório de outro serviço, falando que já tinha sido realizado lavagem de câmara anterior há 10 dias por conta de um ifema. Ele estava em uso de acetazolamida de 250, meio comprimido de 8 em 8 horas, timolol e brimonidina no olho esquerdo de 12 em 12, Pregiforte no olho esquerdo também de 3 em 3 e tropicamida de 8 em 8. Antecedentes oftalmológicos pessoais e familiares, não tinha nada digno de nota. Peraí. Bom, então só para mostrar que ele chegou para a gente, né, no 30º dia depois da pancada. No olho direito ele estava 20/20, nesse olho esquerdo ele estava 20/60. Na bio anterior do olho direito não tinha nada digno de nota. No olho esquerdo também não tinha reação nem nada, essa midríase é farmacológica. A pressão do olho direito era de 9, desse olho esquerdo era de 25, em uso de todas essas medicações que eu comentei. A fundoscopia do olho direito, a escavação era 0,2, a mácula normal, vasos, retina, tudo bem também. Do olho esquerdo, eu vou mostrar depois uma outra foto, mas era uma escavação mais ou menos 0,4, tinha umas opacidades vítreas inferiores, pode ser até um HV residual. E ele veio com e a gente fez a PAC também, que era 497 no direito, 493 no esquerdo. Daí aqui só mostrando a fundoscopia do olho esquerdo, era um pouco dificultosa por conta das opacidades vítreas, mas dava para a gente ver uma escavação na bio de fundo mais ou menos um 0,4. E aí, a agonioscopia do olho direito era aberto com alguns ligamentos pectinados nasal e temporal, até mais ou menos banda de corpo ciliar. Do olho esquerdo, a gente conseguia ver que tinha uma quantidade importante de sangue no canal de Schlein, principalmente nasal e inferior, mas pegava todos os quadrantes, e era difícil até de analisar as estruturas do ângulo desse olho esquerdo. Aqui, a gente que estava acompanhando o paciente, quando ele chegou para a gente com 30 dias, e depois, no 44º dia, que começou a dar uma limpada, mas ainda tinha bastante impregnação no ângulo, e ele mantinha as medicações. Aqui também só para mostrar como que estava. Aí aqui que eu vou querer começar um pouquinho a discussão com vocês. Esse paciente, então, do olho esquerdo, ele era 20/60, estava em uso de timolol, brimonidina, tropicamida e Pregiforte, e ainda mantinha uma pressão de 28, com aquele sangue no Schlein, já tinha sido lavado a câmara anterior em outro serviço,
E aí alguém decidiu pedir para ele um teste de falsização de hemácias para ver, e foi encontrado que realmente ele tinha um traço falciforme. Aqui, bom, eu queria abrir um pouquinho para a discussão, não sei se o Sérgio já está aí, que ele estava, acho que um pouquinho atrasado. Eu não vi o Sérgio, mas eu vi... É que eu estou no computador da Somaia. Isso, eu ia falar. Eu ia justamente chamar o casal, o telejornal. Não, eu estou aqui no computador da Somaia. Economizando o computador. Um pouquinho? Lógico, Nick. Podia comentar os dois, né? Somaia e Sérgio. Tá. Esse caso é interessante que chegou ontem no ambulatório de glaucoma vindo do PS, semana passada, anteontem, eu acho. E aí, o que é estranho nesse caso é que ele está 30 dias de evolução, né? Então, Sim. Você pega um ifema que está 30 dias de evolução, que já fez lavagem de câmara anterior e continua usando tudo de medicação com pressão alta ainda, alguma coisa está errada nessa história. Então, mesmo o paciente sendo caucasiano, a gente tem que pensar em alteração, alguma alteração nas hemácias, né? Então, traço falcêmico, talassemia, ou anemia falciforme mesmo. Muitas vezes a gente nem precisa fazer o teste, basta perguntar para o paciente, ele fala, porque ele já tem, alguém já fez essa hipótese, ele já teve outros episódios de outras alterações que levaram ao diagnóstico. Então é muito importante perguntar, assim, e fazer, se não for, mesmo que o paciente não saiba, fazer o exame, porque esse aspecto do ângulo, que tem sangue no xilém, mas também tem sangue grudado no trabeculado, esse sangue todo impregnado, que não está só inferior, ele está nasal também, temporal, ele está em todo o trabeculado do paciente, é muito pouco comum de você ver depois de tanto tempo assim. Outra coisa que não deve deixar a gente tranquilo é a escavação C04, porque nesses casos de glaucoma agudo, é muito comum você não escavar o nervo, mas você perder fibra nervosa. Então, depois de um tempo, você vai ver que esse nervo vai ficar pálido ou escavado. Tanto que, se vocês olharem o OCT que a Nick mostrou, já tinha alteração no OCT superior e inferior. Então, a gente não pode ficar confortável com uma escavação 0,4, falar 25 de pressão, 0,4 de escavação, fica tranquilo que está tudo bem. Também o outro olho era 0,2, né? Então pode já ter escavado, A assimetria entre os dois olhos também é um fator muito importante, que a Somaia lembrou. Mas mesmo que não houver assimetria, tem que lembrar que no glaucoma agudo, às vezes, não escava. Vai escavar depois ou vai ficar pálido depois. Então, tem que fazer alguma coisa nesse caso, né? É um caso que tá ruim. E outra coisa que eu queria chamar a atenção também é que o paciente ficou usando o Diamox por 30 dias e por o fato dele ser caucasiano, não pensaram em falciforme, né? E que é interessante a gente sempre pensar e até conversar com o paciente, né? Que o Sérgio falou. Apareceu um caso no glaucoma recentemente que ele falou, vocês pensaram em falciforme? O paciente falou assim, não, mas eu tenho, o paciente sabia, né? E era só ter perguntado. Mas nesse caso, 30 dias com Diamox com a pressão 25, né? E aí a gente vai evitar realmente usar o Diamox, usar inibidor de anidrase carbônica, porque você vai ser um estímulo para você ter alteração das hemácias, né? Lembrar que mesmo no traço falcêmico você pode ter. Não precisa ser anemia falciforme para você ter alteração nas hemácias por estresse ou por acidose, por alguma outra, até por um trauma, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Sérgio... Aí você já deu a conduta aí, né? Sérgio, Somaia e todo o painel. Vocês considerariam lavar logo de cara e não esperar o 14 dias depois, né? Porque, olha, a gente fez a gente fez agônio está cheio de sangue, né? A gente tem um fator de aumento da pressão. Eu perguntei, já sei que ele tem traço falcêmico, eu vou suspender o Diamox, mas antes de pensar em TPA, veja, nós demorou 14 dias, né? Eu pensaria em já lavar logo de cara, sem fazer uma nova consulta de retorno. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso.
Eu acho, Nilva, que ele demorou até 20 dias para lavar, porque estava com 30 dias de história, tinha lavado há 10 dias, se eu não me engano, pela história aí. Então, realmente demorou muito. Assim, esse caso que a gente está falando que chegou agora no PS, foi para lavar no dia seguinte, que aí você tira o Diamox e já manda lavar, porque não tem muito o que ficar esperando, né? O problema é que pode sangrar de novo quanto antes, quanto mais precoce você lava, pode sangrar de novo. E a nossa conversa foi essa: a gente lava, se sangrar de novo, a pressão aumentar muito, a gente faz a TREC, faz uma TREC de urgência, não tem problema nenhum. Pior que pode acontecer, a TREC fechar depois, mas já fez o papel dela. Então, acho que nesses casos a gente não pode pecar por omissão, tem que agir logo, fazer o que tem que fazer. E lembrar que, pelos aqueles critérios nossos de FEMA, quando tem falciforme, a gente lava com menos tempo, acho que é 25 milímetros de mercúrio por 5 dias. Já é critério para lavagem, né? Então, não fica esperando 55 dias, 35, 7 dias. Quando tem anemia falciforme, a gente lava mais precoce. Então, dele realmente demorou para lavar, sem dúvida nenhuma. Você tem razão. Acho que tem que... Se alguém tivesse pensado em traço falcêmico, anemia falciforme, provavelmente teriam lavado antes, e isso é a lição que fica, né? Mesmo o paciente sendo branco, no Brasil ninguém é branco, né? Então todo mundo misturado. A gente tem que tomar cuidado. E mesmo existe falciforme em pacientes caucasianos também, né? Então não adianta ficar achando que é por isso. Bom, e aí a conduta... Lícia, quer comentar alguma coisa? Quer comentar antes do Sérgio falar mais? Lícia? Não, doutora Nilva, acho que não. Acho que pode prosseguir. Daí só comentar que, então, foi realmente realizado o TPA em câmara anterior, e aí isso foi no 45º dia, né? No 47º, a PIL estava de 30, no 60º já estava de 9, e aí aqui a gente consegue ver uma foto também do ângulo, que tinha melhorado bastante o sangramento. O paciente ficou bem também, depois de 10 dias de TPA. E aqui só para mostrar a progressão, né? Do 30º, que foi como ele chegou para a gente, 44º, e depois quando a gente lavou com o TPA 15 dias após. E aí... Oi. Agora dá para ver bem a recessão aí embaixo, né? Sim. A gente consegue ver a recessão angular no ângulo. Aquela região ali, aquela linha onde o sangue está depositado, provavelmente era a inserção da íris, naquela região ali. E você vê um pouquinho da banda do corpo ciliar, e essa parte para baixo aí que provavelmente não estava exposta, só foi exposta depois do trauma. Tem que tomar cuidado, a conduta foi ótima, o caso foi super bem conduzido, só que a gente não pode ficar... o uso da TPA no IFEMA não é um consenso, não é uma coisa que a gente deve sair fazendo. Chegou o paciente com IFEMA, vamos fazer TPA. Assim como a lavagem, a TPA, quando você faz ela muito precocemente, você corre o risco de ter ressangramento. Porque se por um lado você está diluindo esse sangue que está aí na câmara anterior, impedindo o moracoso de passar, por outro lado você pode estar diluindo o coágulo que está evitando que sangre mais. Então, nesse caso, o paciente já tinha 30 dias de história, 45 dias quando foi feito o TPA, se eu não me engano. Então, assim, já fica mais fácil você tomar essa decisão. Agora, aqueles pacientes em que você tem um caso muito agudo, eu particularmente prefiro lavar primeiro, não entrar com TPA, fazer o tratamento conservador, né? Deixa o paciente em repouso com atropina, lava, para a gente ver o que acontece. E aí, se depois não funcionar, ou a gente parte para, eventualmente, TPA, ou fazer uma TREC, a gente tem outras opções aí na história. Esse caso é que a evolução dele foi bem atípica, né? Muito tempo, por causa do traço falcêmico não diagnosticado, né? Sim. Posso falar um pouquinho da recessão agora? Quando a gente tem uma recessão de ângulo, a gente sabe que a recessão é um marcador de severidade de trauma. Então, a gente tem sempre que se preocupar que o paciente pode vir a desenvolver um glaucoma secundário a trauma meses ou anos após, que é a conhecida síndrome de Wolff-Zimmermann, né, que é o glaucoma secundário ao trauma. Então, lembrar que quando o paciente tem um IFEMA, que denota um trauma de grande energia, você
espera reabsorver o ifema, 2 a 3 semanas depois você vai fazer a gonioscopia, nunca antes, para que você não promova o ressangramento com o seu exame, né? Então, aí você vai fazer a gonioscopia e se você observar a recessão de ângulo, não é a recessão que é a responsável pelo glaucoma secundário, né? Não é a separação da musculatura longitudinal e circular do corpo ciliar que vai causar o glaucoma, mas ela é um marcador de severidade. Então, provavelmente, o paciente pode ter um dano no trabeculado e lá na frente ter um glaucoma secundário, é uma coisa que você tem sempre que se preocupar. Sim. É isso mesmo. Sua mãe está Muito aprendendo bom. glaucoma. Ainda bem, né? Tarda, mas não falha. Vamos lá, Nick, segue. Bom, o próximo caso é de uma criança, né, sexo masculino, 4 anos, natural procedente de São Paulo. Chegou no pronto-socorro por conta de uma mordedura de cão em face à esquerda há 2 horas. A mãe referiu que o paciente tinha sido mordido por um cão que era conhecido da família há 2 horas e tinha cometido pálpebra do olho esquerdo, e desde então a criança estava bastante chorosa, não abria os olhos. De antecedentes oftalmológicos pessoais familiares, não tinha nada digno de nota. Quando a criança chegou para a gente, a acuidade visual realmente foi um pouco difícil de medir, que ela estava um pouco agitada, mas pelo que a gente viu, realmente era 20/20. A bio anterior do olho direito não tinha nenhuma alteração. Do olho esquerdo, depois eu vou falar, né, que eles viram lá no centro cirúrgico, maior propriedade, mas o que deu para ver era que tinha uma hiperemia conjuntival, 1, 2 cruzes só, a córnea não estava acometida, aparentemente a câmara estava formada e ampla e não tinha nenhum sinal de perfuração. De motilidade estava normal também, não tinha nenhuma restrição, a pressão bidigital estava boa, e o fundo de olho, até eles analisaram também depois no centro cirúrgico, mas pelo que a gente conseguiu ver no pronto-socorro, a retina estava bem, nervo bom, não tinha nenhuma alteração. Daí aqui é a foto, então, da pálpebra superior da paciente. A gente consegue ver que tinha uma laceração aqui em região nasal e também região temporal. A pálpebra inferior foi um pouco difícil de analisar, mas parece que estava acometido também em região nasal. Aí aqui eu tenho até mais fotos aqui para mostrar, depois eu volto no outro slide. Aqui na pálpebra superior, ó, que tinha lesão tanto nasal quanto temporal, aqui inferior também com lesão de canalículo. Aí até o Irineu, ele queria fazer umas considerações a respeito desse caso, foi ele que viu o caso Posso falar? Pode falar. Bom, então, só para mostrar... Você pode voltar naquela foto anterior, Nick, por favor? Aqui. Então, só para mostrar nessa foto, boa noite a todos, né? Meu nome é Irineu. Nessa foto a gente consegue ver que o paciente ele não abre o olho, tá? Então isso é muito frequente na primeira vez que você vai ver um paciente criança depois de uma mordedura, é que ele não vai abrir o olho para você conseguir examinar. Então, aquela segunda foto, na primeira foto, quando passaram esse caso, inclusive para mim, que eu operei, eu operei junto com a Julia Harumi R2, né? E a gente não tinha essa informação da laceração do canalículo antes de entrar no centro cirúrgico. Então, a gente teve essa informação depois para conseguir examinar melhor o paciente, né? Lembrar também que em traumas de alto impacto, então todo trauma de pálpebra que chega a ter laceração, ou fratura de tarso, ou outro tipo de laceração, a gente tem que pedir o exame de imagem, né? Para descartar não somente o corpo estranho, que nem a gente ouve muito falar no mundo da oftalmologia, né, mas também porque a gente tem que pensar em outras causas em outros problemas que podem aparecer secundários a traumas de alta energia. Então, desde hematoma subdural, desde alterações crânioencefálicas, até alterações da própria órbita mesmo, né, voltando um pouquinho para a oftalmologia com fraturas e etc, né. Pode passar para o próximo, Nick, lá na outra foto. Peraí. Essa? Então, aqui a gente consegue ver que esse paciente ele tem uma laceração que acomete tanto a arquitetura palpebral da pálpebra superior e da pálpebra inferior, né? Ele muda completamente a linha da pálpebra, tá? E a gente também consegue observar que ele desalinha toda a linha cinzenta, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior, o que já é um indicativo de que necessita de abordagem cirúrgica, né? Além disso, a gente consegue observar que na pálpebra inferior dá para ver bem nessa foto o ponto lacrimal, né? O ponto lacrimal bem ali na região onde tem a laceração da pálpebra inferior. Então, a gente, mesmo sem uma sonda de Baumann, a gente já consegue inferir que a gente tem uma laceração de canalículo na pálpebra inferior, né?
Essa foto foi tirada com o paciente já sob anestesia geral, né? Então, a gente não conseguiria provavelmente fazer isso na admissão do paciente, né? E por essa foto que a gente consegue ver que o olho também está super calmo, não tem nenhuma outra laceração ocular associada, né? E isso é muito importante quando a gente pensa no mecanismo do trauma. E aí, o que a gente estava comentando também, só voltar um pouquinho, que é sempre importante lembrar, assim, é uma criança, foi mordida por um cão, tudo bem, era conhecido da família, mas a gente sempre tem que checar a questão da vacina, né? Tanto do tétano quanto da antirrábica. No caso, a pediatria não indicou, porque o cachorro era conhecido, tinha vacinas em dia, o exame de imagem que o Irineu comentou, antibiótico terapia, a primeira, como ele internou, a primeira dose a gente fez endovenosa, mas depois continuou com antibiótico terapia oral, e aí a programação da abordagem cirúrgica. Aí eu vou passar aqui para o Irineu, se ele quiser comentar da cirurgia. Você quer comentar? Posso comentar. Então, nesse caso... Espera só um pouquinho, Irineu, espera só um pouquinho. Então, é assim, só para dar o recado para o oftalmologista geral. Então, chega um paciente desse jeito no consultório, isso é um caso de urgência, vai ter que operar de urgência. Não dá para esperar, certo, Irineu? Não vai dar para a gente esperar outra conduta que não seja internação no momento e indicação cirúrgica quanto antes, melhor, certo? Agora você fala da técnica. Inclusive, a indicação da internação nesses casos de criança não é apenas para a reconstrução da pálpebra, a gente também tem que examinar o resto do olho e o resto das coisas, na verdade, né? Então, não é só o olho que é o problema, né? Como são traumas de alta energia, a gente precisa da tomografia, como eu falei, para ver se não tem outras lesões associadas além do que a gente vê no olho, né? Então, assim, aqui o paciente ele já está posicionado na mesa cirúrgica, já tem os campos estéreis, está com protetor corneano, que a gente sempre usa na hora de fazer cirurgias de pálpebra, né? E a gente consegue observar que ele tem uma descontinuidade do tarso, com desinserção do levantador da pálpebra superior, né? E além a descontinuidade do tarso a gente consegue perceber tanto na região medial quanto na região lateral, né? E que tem essa desinserção do levantador da pálpebra superior, por isso que ele também não conseguiria abrir o olho mesmo que ele tentasse, né? E o canalículo inferior tem uma perda de continuidade que a gente comprovou durante a cirurgia com a sonda de Baumann, mas isso a gente já conseguiria ver pelo exame clínico mesmo, né? O difícil é conseguir fazer o exame clínico numa criancinha de 5 anos com esse tamanho de laceração. Basicamente, você quer passar para o próximo slide, Nick? Acho que... Só para você comentar rapidinho. Então, nesse caso, a gente tinha uma desinserção traumática do levantador da pálpebra, a gente fez uma reinserção com Vicryl 6 zeros, tinha uma descontinuidade do tarso, que a gente fez uma sutura de Vicryl 6 zeros pela região anterior do tarso, então lembrar que quando faz uma sutura nessa região da pálpebra, a gente tem que pegar de espessura parcial para o fio não ficar raspando na córnea, não precisar deixar com uma lente de contato terapêutica, que numa criança também é mais difícil de reabordar depois. E em relação à perda de continuidade do canalículo inferior, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil, que é a monoca, que é o aparelho que a gente usa, que é feito de silicone para intubação monocanaliculaar, não é autorizado pela Anvisa. Então, a gente acaba fazendo uma adaptação, a gente acaba pegando um Gelco 22 e a gente dobra ele conforme eu vou mostrar, tem uma foto a seguir, acho que a Nicole tinha colocado no slide, que a gente acaba dobrando de forma que fique o Gelco fique mantendo a perviedade do canalículo inferior e ao mesmo tempo a gente consegue suturar ele do lado de fora para que ele não cause ceratites ou outros problemas na córnea, né? Então é importante aqui na foto do pós-operatório é que nesses casos a gente não tem que pensar somente pela estética, a gente tem que pensar primeiro na funcionalidade do olho. Então essa criança, ela, primeiro, não tinha lagoftalmo depois da cirurgia, então não tinha lesões de córnea. Segundo, ela abria e fechava o olho. Então, uma criança de 4 anos, a gente tem que pensar também em risco de ambliopização, caso fique ocluído, né? Então, quando a gente tem uma pitose residual em crianças desse tipo, pós-trauma, às vezes a gente tem que abordar até precocemente, pensando no risco de ambliopia. Lógico, 5 anos é um pouco menos do que 2 anos, mas a gente também tem que pensar nisso quando a gente está lidando com trauma em crianças. Doutora, eu acabei trazendo alguns casinhos a mais, a senhora quer que eu tente
colocar? A gente tem tempo? A senhora Nós quer que eu temos tempo, segure mas, pro Nicole, você próximo? tem mais algum antes de ficar Então, na dona próxima? Nilva, tem mais um e duas fotos. Eu acho que é melhor prosseguir. A Depois gente pode cortar por aqui. Depois eu volto, isso. Depois eu volto com o Irineu. Vamos terminar, Nicole? Tá, aqui é mais rápido. Bom, o quinto caso é um paciente masculino de 31 anos, natural procedente de São Paulo, que chegou no pronto-socorro com embaçamento visual no olho direito, também após uma pancada. Ele falou que ele tinha tomado um soco na região orbitária direita há 2 dias, e desde então teve uma baixa de visão súbita, que não melhorou, não tinha nada de antecedentes oftalmológicos, pessoais ou familiares. Da acuidade visual do olho direito, estava 20/50, o olho esquerdo 20/20, não tinha alterações de reflexos. Na bio anterior do olho direito, a córnea e o cristalino eram transparentes, só tinha uma reação de câmara duas cruzes, provavelmente por inflamação mesmo, e no esquerdo não tinha nenhuma alteração. A pressão intraocular era normal nos 2 olhos, motilidade preservada nos 2 olhos, e do fundo de olho eu vou mostrar as fotos. Bom, então, a fundoscopia do olho direito, disco óptico róseo, escavação fisiológica, os vasos preservados, a gente consegue ver aqui na região macular algumas coisas. A gente consegue ver que tinha sangue, né, em região subretiniana, na região macular. A gente vê essa lesão também aqui concêntrica ao disco, que lembra uma rotura de coroide, sim. Aqui a gente consegue ver na autofluor realmente que tem essa hipoautofluorescência na região do sangramento. Dá para ver bonitinho aqui também a lesão da coroide. E do olho esquerdo estava normal, tanto nervo, mácula, vasos. Bom, então aqui eu vou só passar para mostrar o OCT, daí eu já vou chamar a Somaia, mas só para a gente ver que realmente, ó, tinha um descolamento sanguinolento, né? Tinha sangue subretiniano com lesão de coroide desse paciente. Aí eu queria só chamar a Somaia para comentar um pouquinho a respeito desse caso. Antes da Somaia, eu quero a Alice. Pode ser, Alice. Bom, no primeiro momento do exame físico, né, imaginando que esse paciente chegou dessa maneira, eu acho que ele é condizente com a acuidade visual, 20/50, a rotura de coroide não parece estar exatamente subfoveal, mas a gente tem uma quantidade de sangue intra-retiniano e subretiniana, a gente vai precisar acompanhar esse paciente. Ele pode evoluir de 2 maneiras, esse sangue absorver e a gente melhorar a acuidade visual e essa rotura de coroide estar parafoveal inferior e a visão melhorar até 20/25, 20/20. Rotura de coroide também tem sempre uma preocupação depois, se não vai desenvolver uma neovascularização aí nessa região. Eu não conheço esse caso, não sei como ele vai evoluir agora, mas num primeiro momento eu trataria se houvesse qualquer alteração de segmento anterior e orientaria os retornos para a gente acompanhar esses achados de segmento posterior agora. Somaia? Bom, então, parece mesmo, é uma rotura de coroide. Então, a primeira coisa que eu queria comentar é a importância da avaliação propedêutica. Então, quando tem hemorragia subretiniana associada, muitas vezes ela obscurece a presença da rotura de coroide. Então, a autofluorescência, ela é bastante interessante, ela nos auxilia, mostrando essa linha hipoautofluorescente. Outro exame que também ajuda é o OCT, de domínio espectral, né? Especialmente o Sept Source, com maior penetração. O Modern Face ajuda a gente ver as roturas quando estão associadas à hemorragia subretiniana. Em relação à conduta, é difícil, por essas imagens, a gente saber se essa rotura acomete ou não a área foveal, mas independente disso, isso pensando em prognóstico, né? Mas independente disso, existe bastante quantidade de sangue subretiniano e a gente sabe que esse sangue, ele é tóxico para os fotorreceptores. Então, eu acho que o ideal seria tentar removê-lo. E aí a gente teria 2 maneiras. Uma seria uma vitrectomia, apesar de que o paciente tem uma visão de 20/50, e para fazer uma vitrectomia com descolamento, injeção de TPA sub com uma visão 20/50,
é uma manobra ousada, mas eu acho que o paciente vai piorar a visão se a gente deixar esse sangue, justamente por ele ser tóxico aos fotorreceptores. E uma outra possibilidade seria tentar deslocar o sangue com gás na cavidade vítrea e posição de cabeça. É isso. E isso que a Alicia falou também, 20% dos pacientes com rotura de coroide podem evoluir para a membrana neovascular subretiniana, porque elas vêm associadas à lesão da BRU, do epitélio pigmentado da retina, a estímulo angiogênico e processo inflamatório, que é um prato cheio para a formação da membrana neovascular associada à rotura de coroide. Isso aí. Muito bom. Excelente. Eu sou... Então, ainda bem que ele é asa 3 hospitalar, porque eu não faria isso com 20/50 de visão, não. Concordo com a Somaia que a chance dele evoluir com a atrofia ou mesmo qualquer alteração do epitélio pigmentado da retina nessa região é grande, mas 20/50, ainda bem que ele não quis operar, não. Eu também não ia operar, não. Então, o paciente, na época, né, foi discutido no setor, tudo indicaram um TPA subretiniano com vitrectomia, mas ele não conseguiu operar porque era asa hospitalar, então a gente optou só por acompanhamento. 3 semanas após o evento, ele era 20/50, aí ele passou a ser 20/80, manteve o resto do exame, não tinha mais reação de câmara anterior, a pressão era boa. Aqui a gente consegue ver que parte do sangramento já tinha sido reabsorvido, mas que mantinha a lesão da coroide, uma lesão cicatricial também. Vou mostrar o OCT para vocês. Aqui também o head tree e a alto. Aqui a gente consegue ver bem a lesãozinha no EPR, né, em sofrimento ali. E ele fez até uma ângio para a gente ver se não estava começando a neovascularizar. E não estava. Eu peguei só 3 fotos da ângio para mostrar que uma fase mais inicial, uma fase mais tardia e uma fase bem tardia, mostrando que realmente não tinha nenhuma evidência de membrana neovascular em atividade nem nada. E aqui o OCT desse paciente mostrando essa hiperrefletividade bem próxima à região subfoveal, podendo ser já a formação de uma cicatriz ou mesmo coágulo aqui intermediando, mas não tinha fluxo nem nada. Aqui o em-face, só para a gente conseguir ver também, que não tinha membrana, mas provavelmente vai ficar uma lesão cicatricial aí na região perifoveal. Era isso que eu trouxe para comentar, principalmente essa questão da conduta expectante, da possível neovascularização e da evolução do caso. Sabe, nós vamos dar sequência, mas mesmo que a gente tivesse lavado, ia ficar assim, porque a rotura da coroide está batendo ali na fóvea. Né? Então, está bem parafoveal mesmo, né? Silva, posso fazer uma pergunta como especialista de córnea? Deve. O fato de não ter uma membrana neovascular subretiniana nesse momento significa que ele não vai mais ter? Ou como ele tem a rotura de coroide, ele pode desenvolver no futuro? Como que é o follow-up dele? Ele pode desenvolver, Aline, ele pode desenvolver meses ou até ano depois. Em geral, até 18 meses depois, ele pode desenvolver até mais. A média é 18 meses. Por causa da fragilidade da rotura, né? Então, por ali pode neovascularizar em qualquer momento. Especialmente se for uma rotura grande na área macular, aumenta a chance. Tem até alguns fatores que eles falam que são fatores predisponentes à neovascularização de coroide tardio, e um deles é isso que a Somaia falou, quando você tem uma rotura grande dentro de arcadas, é um dos fatores de pior prognóstico para desenvolver. Paulo, você quer comentar alguma coisa, por favor? É bem rápido. Esse paciente leu o livro de propedêutica, né? Porque eu acho que no diagnóstico diferencial aí, inclui o trauma do nervo óptico, que é muito comum, né, nesses fenômenos de choque do globo ocular e do nervo contra o canal, né, contra o canal óptico. Você vê que o paciente não tem nenhum defeito pupilar aferente, né? Então, essa é uma das coisas que ajuda, acho que no diagnóstico diferencial aí. E se porventura a gente tivesse uma alteração de nervo com um fundo de olho bonitinho assim, acho que um potencial visual evocado ajudaria no
diagnóstico diferencial, né? Além das outras observações clínicas, né? Variação da intensidade do brilho luminoso, etc. Recursos que a gente tem clinicamente, avaliação de visão de cores, para poder ajudar no diagnóstico diferencial. Acho que é isso. Muito, muito bonito o caso e muito, muito boa conduta. Muito ilustrativo mesmo. Nicole, vamos, acho que a gente só tem 6 minutos, acho que eu vou continuar com você. Caso, tem, tipo, 3 slides, é muito rápido. Não, então, porque a gente tem 6 minutos, então não dá tempo de sair você, entrar o Irineu mostra para a gente no próximo. Tá bom, pode passar então. Bom, esse é o último caso, é um paciente masculino de 26 anos, natural e procedente do Guarujá, aqui de São Paulo. Ele chegou no pronto-socorro também, referindo o embaçamento visual no olho esquerdo após cabecear uma bola junto com um colega de futebol. De antecedentes oftalmológicos, pessoais, familiares, nada digno de nota. Do olho direito, ele estava 20/20, desse olho esquerdo, que era o olho da queixa, 20/100. Na biomicroscopia anterior dos 2 olhos, a conjuntiva era clara, córnea e cristalino transparentes, íris trófica, câmera formada, não tinha reação de câmera, motilidade, reflexos, pressão intraocular e a fundoscopia desconsidera, porque eu tenho as fotos, não é nenhuma alteração não. Motilidade, reflexo e pressão intraocular estavam sem alterações e a fundoscopia eu vou mostrar as fotos. Do olho direito, não tinha nenhuma alteração. Do olho esquerdo, que era o 20/100, a gente consegue ver aqui, bem exuberante, esse edema de Berlin, né, com commotion, tudo na parte superior, algumas hemorragias também periféricas desse olho esquerdo. E, no momento, a gente optou só por acompanhar esse paciente. E uma semana depois, ele já estava 20/20, com regressão do edema, quase já não tinha mais commotion, tinha só umas hemorragias esparsas, e eu resolvi trazer esse caso porque ele é bem exuberante, uma patologia, uma queixa comum, né, no pronto-socorro, em trauma contuso, a gente vê bastante commotion, a gente vê bastante edema de Berlin, e às vezes o pessoal fica um pouco desesperado, e a evolução é boa. Aí até, se alguém quiser comentar, Alice, a Somaia, ou a senhora mesmo, doutora Nilva. Eu no final, Lícia, Somaia. Essa semana a gente viu uma criança, o Lucas Ago, que atendeu uma criança de 10 anos, faz uns 15 dias, que ela tinha um commotion na retina inteira, 360 graus. E, na verdade, o polo posterior edemaciado, elevado, e um commotion importante. E foi exatamente isso. 10 dias depois, voltou tudo ao normal. Mas nem sempre a evolução é boa, né? Isso que é o mais importante. A gente acreditava que era uma doença benigna, mas a gente sabe que quando o commotion acomete a retina como um todo, e não só a retina externa, ela está associada a pior prognóstico. Então, o exame que nos auxilia é o OCT. Então, porque assim, quando a gente vê clinicamente essa mancha esbranquiçada, a gente não consegue identificar qual comoção retiniana vai ter bom prognóstico, qual não terá, que a gente chama de edema de Berlin quando acomete o polo posterior, né? Então, quando acomete a área foveal, é importante fazer um OCT para você orientar o seu paciente se ele vai ter ou não bom prognóstico. Então, quando você observa na entrada a perda da elipsoide e um espessamento da retina como um todo, isso é fator de mau prognóstico e o paciente certamente vai evoluir com atrofia da retina e epiteliopatia pós-traumática. Agora, quando ele tem só uma hiperrefletividade ao nível da elipsoide, que reflete um sofrimento transitório dos segmentos externos dos fotorreceptores, isso é um sinal de bom prognóstico, como esse caso que o paciente evoluiu com 20/20. Então, esse é um exame bem interessante quando tem esse acometimento foveal. E bem lembrado, Somaia, então, um OCT seria interessante para a gente não fazer o diagnóstico, e sim para ter uma ideia do acompanhamento desse caso, né? E a segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, assim, esse é um commotion significativo, tá? Isso quer dizer que foi um trauma significativo. Então, as demais propedêuticas de recessão de ângulo, de subluxação de cristalino,
procura de roturas periféricas retinianas. Essas hemorragias aí, né? A gente precisa ficar cercando, porque um commotion dessa magnitude pode vir acompanhado de outras alterações que não só retinianas. Então, ver recessão angular, ver alteração de cristalino, subluxação ou mesmo da zônula, né? E procurar roturas retinianas periféricas associadas à commotion. A hemorragia pode ser só da commotion, mas é um commotion significativo, né? Então, além da gente pensar no que vai dar de prognóstico visual, lembrar de terminar a propedêutica, tá? Eu tenho certeza que esse caso, uma celulinha de câmara anterior está junto, porque eu não acho que tudo isso de commotion não vai ter nenhuma celulinha, nem um flarezinho da gente ter que medicar segmento anterior. E a gente faria, Nilva, exame de órbita, Paulo Góes, exame de imagem para ver órbita, que é um trauma tão intenso, né? Luizinho sempre está aí, o Paulo está aí também. O que vocês acham? Ou só a propedêutica, a palpação já afasta? Boa noite. Já foram. Não, tô aqui. Não fomos, não. Eu gosto de imagem, viu? Eu acho que uma imagem no PS é uma coisa que ajuda muito, viu? Tomografia de órbita é um exame importante, viu? Luizinho? Sim, eu ia falar a mesma coisa. Dependendo do impacto, do tamanho de trauma, sim, é importante. Mas a parte clínica também tem que valorizar, né? A palpação, como a doutora Norma falou, sinal indireto de fratura, etc. Às vezes a alteração de sensibilidade, né? No rosto. Muito bom. Eu aprendi muito com esse nosso painel, viu? Acho que foi bem proveitoso as discussões, todos os casos. Nicole, muito obrigada. Foram casos bastante elucidativos, né? Aprendi bastante. Eu acho que esse formato painel deixa a gente dar mesmice, a gente passa a raciocinar de muitas coisas, né? Então, eu vou me despedir, lembrando que temos mais 2 Grand Rounds a mais, depois entraremos em férias. Norminha, quer se despedir também? Sim, boa noite. O chefe Ivan também, o chefe Ivan agora é chefe, ele não é mais meu co-host, só a Norma é minha co-host agora. Muito bom, Nilva, parabéns, viu? Boa noite, hein? Até Boa semana noite. que vem. Até semana que vem. Só para o Ivan, alguém assina para mim, porque não deixaram mais eu assinar aqui. A presença. Boa noite, gente. Você manda um e-mail para mim. Obrigado, liberado. Luizinho, você manda... ele liberou, porque senão você manda um e-mail para mim que eu abono sua falta. Tchau, pessoal. Tchau, Nilva. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Ivan, libera aí de novo que não consegui. Mas tá liberado, gente. Não tá bloqueado aqui. Agora foi, obrigado. Tchau, boa noite. Passou da hora já, Luiz, levou falta. Tá bom, levei, pronto. Tchau. Tchau, Luiz.